Nós vimos que os sistemas computacionais utilizam-se da lógica para executar as operações entre proposições. Então, as proposições podem ser verdadeiras ou falsas, mas resultam em determinado valor. E, além disso, essas proposições podem ser modificadas aplicando-se determinado operador, chamado operador lógico, que compõe as operações lógicas da computação. Então nós vamos ver que os operadores lógicos são esses três aqui: o operador não, o operador e o operador ou, cada um com uma função específica dentro dessas operações lógicas. O operador não vai modificar o valor da proposição de acordo com o valor que ele seja. Então, o resultado será verdadeiro quando a proposição A for falsa e vice-versa. Então, a proposição não, que é a negação a esse valor aqui, vai modificar o seu valor. Se for verdadeiro, vai resultar em falso. Se for falso, vai resultar em verdadeiro. Depois a gente explica isso melhor. O operador e, o resultado só será verdadeiro se as duas proposições forem verdadeiras, simultaneamente verdadeiras. Se for uma falsa e uma verdadeira, vai resultar em falso. E a proposição, e o operador ou resulta em verdadeiro se uma das duas proposições forem verdadeiras. Não necessariamente ser as duas verdadeiras. Se uma ou outra for verdadeira, o resultado será verdadeiro. Ok? Seria mais ou menos da seguinte forma. Um exemplo. Você tem 15 anos. Isso é fato, isso é verdadeiro. Se eu coloco o operador não nessa proposição, eu digo que você não tem 15 anos. Logo, aquele valor vai mudar. Então, a proposição que era verdadeira, você tem 15 anos, passa a ser falsa, com o operador não. E aqui? Você tem 15 anos e mora em Garanhuns, sendo que você mora em Lajedo, por exemplo. Então você tem 15 anos, é verdadeiro, mas você não mora em Garanhuns. Então uma das proposições foram falsas. Então o resultado final é falso. Para ser verdadeiro, tem que as duas proposições serem verdadeiras. Você tem 15 anos e mora em Garanhuns. E o ou, você tem 15 ou 16 anos. Então, uma das proposições foi verdadeira. Você tem 15 anos. Logo, o resultado é verdadeiro. Então, não é necessário as duas proposições serem verdadeiras para o resultado ser verdadeiro. Apenas uma só, sendo verdadeira, vai dar como verdadeira. Agora, se as duas forem falsas, aí vai resultar em falso. A tabela verdade é um sistema que é utilizado para facilitar as operações lógicas. Aqui nós temos a tabela verdade, temos a proposição P e a proposição Q, o operador e o resultado de saída, né? Então a entrada é sempre as duas proposições, o operador lógico, e o resultado é a saída daquela operação. Então, com o operador ou, se as duas proposições forem falsas, o resultado é falso. Okay? Se a primeira proposição for falsa e a segunda verdadeira, o resultado é verdadeiro. Se a primeira proposição for verdadeira
e a segunda falsa, o resultado é verdadeiro. E se as duas proposições forem verdadeiras, o resultado é verdadeiro. Ou seja, com o operador OU, o resultado só vai ser falso quando as duas proposições forem falsas. Agora com o operador E. Se as duas proposições forem falsas, o resultado é falso. Se a primeira for falsa e a segunda verdadeira, o resultado é falso. Se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, o resultado é falso. E se as duas forem verdadeiras, o resultado é verdadeira. No operador E, o resultado só será verdadeiro se as duas proposições forem verdadeiras. Ok? Agora, o operador não, você observe que não tem a primeira proposição. Isso porque o operador não é um operador unário, que só tem uma proposição. Enquanto que os outros operadores, E e OU, são operadores binários. Precisam de duas proposições para dar o resultado. Então, se a proposição for falsa, com o operador não, o resultado é verdadeiro. E se a proposição for verdadeira, o resultado é falso. Então, a função do operador não é inverter o resultado, aliás, inverter o valor da proposição. Então, como usar isso em programação? Esse resultado, essa utilização na programação é para tomada de decisões. Como, por exemplo, se a média for maior, veja que, só repetindo, o símbolo de maior ou menor que aponta sempre para o menor. Então aqui eu estou dizendo que o 6 é menor do que a média. Então se a média for maior do que 6, maior ou igual, né? Esse símbolo é maior ou igual, a média for maior ou igual do que 6 e frequência maior ou igual a 0,75, ou seja, 75%, então o aluno está aprovado. Não é verdade? A média tem que ser igual ou maior a 6 e frequência igual ou maior que 75%. Qualquer outro resultado, o aluno será reprovado. Veja aqui. Então isso aqui já é um tipo de código de programação, só que ainda em linguagem natural, linguagem que a gente escreve naturalmente, né? Então, se a média do aluno for maior ou igual a 6 e frequência for maior ou igual a 75%, então o aluno será aprovado. Qualquer outro resultado, o aluno será reprovado, porque o operador I ou E, o operador E, só permite que o valor seja verdadeiro se as duas proposições forem verdadeiras. Então só dá um resultado como verdadeiro. Okay? Agora vamos analisar essas proposições aqui. 7 maior do que 5, o resultado vai ser verdadeiro, né? 7 é maior do que 5. O resultado é verdadeiro. 3 menor que 2. Sempre bom lembrar e sempre bom exercitar essa questão do maior que e menor que. Veja, ele sempre aponta para o menor. Então, se eu estou dizendo que se tem um 7 aqui com o símbolo apontando para o 5, eu estou dizendo que o 7 é maior que 5, o que é verdadeiro. Se o 3 está sendo apontado pelo símbolo, então ele é menor. Então 3 é menor que 2, o resultado é falso. 3 não é maior que 2. Agora esse daqui, com o operador E. 2 é menor que 3 e 3 é menor que 2.
Então vamos ver que tem algo errado aqui. Uma coisa errada aqui não está dando certo. Porque 2 é menor que 3, correto? Mas 3 é menor do que 2? Não. Então, com o operador E, só é verdadeiro se as duas proposições forem verdadeiras. Então aqui o resultado é falso. Agora aqui, 2 é menor do que 3 e 2 mais 3 é menor do que 3 mais 4. Então temos que fazer a conta. 2 é menor do que 3? Sim, ok, é verdadeiro. 2 mais 3 é 5. 3 mais 4 é 7. Então, 5 é menor do que 7? Sim, então também é verdadeiro. Se as duas proposições são verdadeiras e temos o operador I, significa que o resultado vai ser verdadeiro. 2 menor do que 3 e 2 mais 3 é menor que 3 mais 4. Verdadeiro. Agora essa daqui, 7 é maior do que 18 ou 2 vezes 6 é menor do que 17. Então vamos ver aqui. 7 é maior do que 18? Não, não é. Então a primeira proposição é falsa. Mas ele tem o operador OU. Então se uma das duas forem verdadeiras, o resultado é verdadeiro. 2 vezes 6 é 12. E 12 é menor do que 17. Então o resultado da segunda proposição é verdadeiro. Então falso ou verdadeiro, o resultado vai ser verdadeiro. 7 é maior do que 18, falso. 2 vezes 6 é 12, é menor do que 17, é verdadeiro. Ou seja, uma proposição falsa ou uma verdadeira, o resultado vai ser verdade. Já para esses aqui vai ficar um pouquinho mais complicado porque são operações compostas. Então observando aqui que temos o OU e o E. Para fazermos essa operação aqui, nós temos que identificar a precedência entre os operadores. Então, na programação, a precedência dos operadores lógicos são: a primeira precedência é o não. Então, onde tiver o não, tem que ser verificado primeiro, ver o resultado do não primeiro, depois do E, depois do OU. Então, nessa primeira aqui, temos que ver o resultado do E primeiro, que o E tem precedência sobre o OU. Então, 7 é menor que 12. Sim, 7 é menor que 12. Verdadeiro. E 5 é maior que 9. Não. É falso. Então, o resultado da primeira operação é falso. 8 é maior que 6. Sim, 8 é maior que 6. É verdadeiro. Então, nós fizemos aqui a primeira operação. 7 menor que 12, verdadeiro. 5 maior que 9, falso. Então, verdadeiro e falso, o resultado é falso. Para ser um resultado verdadeiro, o E, os dois têm que ser verdadeiros. Então, é falso. 8 é maior que 6, é verdadeiro. Então, verdadeiro ou falso, o resultado vai ser verdadeiro, porque no OU, se uma das proposições forem verdadeiras, o resultado é verdadeiro. Já aqui, nós colocamos o parêntese, com a mesma situação. Observe aí. Nesse caso aqui, nós vamos fazer primeiro a operação que está entre os parênteses. Então, 8 é maior que 6, verdadeiro. 7 é menor que 12, verdadeiro. Então, a primeira proposição é verdadeira. E o E é a segunda operação. 5 é maior que 9, falso. Então, verdadeiro e falso, o resultado é falso. Então, observe que a adição dos parênteses fez com que o resultado mudasse. Porque sem parêntese,
temos que obedecer a precedência, que é do operador e, tem precedência sobre o ou. Essa outra aqui, nós temos o não, só que temos o parêntese aqui. Então temos que ver o valor desse não, para depois, desse parêntese, para depois invertê-lo com o não. Então o que temos aqui? 9 menor que 5, falso, ou 11 menor que 16, verdadeiro. Então o resultado dessa operação entre parênteses é verdadeiro. Então não verdadeiro, o resultado é falso. Esse outro não tem parênteses, então temos que obedecer a precedência. O não tem sempre precedência em qualquer operação aqui. Então eu vou ter que inverter o valor dessa primeira proposição. 9 é menor que 5. Falso. Então, não falso, o resultado muda para verdadeiro. Então, a primeira proposição é verdadeira. Ou 11 menor que 16, a segunda proposição também é verdadeira. Então, o valor geral vai ser verdadeiro. Para facilitar essas operações lógicas, nós utilizamos o que chamamos de tabela verdade. Então, você não precisa fazer todos os cálculos da operação para depois dar o resultado. Então, você vai fazer um por um e colocá-lo aqui na tabela verdade para verificar o resultado. No primeiro exemplo, 7 maior que 5 já é verdadeiro direto, não precisa fazer nenhum tipo de cálculo. No segundo, 3 menor que 2 é falso, não precisa nenhum cálculo. Já no terceiro, nós temos nós já temos aqui uma operação. Então nós vamos ter aqui a primeira proposição, 2 menor que 3. 2 menor que 3 é verdadeiro. E 3 menor que 2, que é falso. 3 não é menor que 2, falso. Então aqui nós vamos verificar verdadeiro e falso. Para que o resultado seja verdadeiro com o operador e, todas as duas proposições têm que ser verdadeiras. Então se eu tenho uma falsa, o resultado é falso. Aí nessa outra, 2 menor que 3 é verdadeiro e 2 mais 3, que é 5, é menor do que 3 mais 4, que é 7, também verdadeiro. Então o resultado vai ser, vou colocar minúsculo para diferenciar. Então o resultado vai ser verdadeiro. Com o operador e, as duas proposições sendo verdadeiras, o resultado é verdadeiro. 7 maior que 18 é falso, ou 2 vezes 6, 12, menor que 17, é verdadeiro. Se uma das proposições forem verdadeiras com o operador ou, o resultado é verdadeiro. Agora aqui, vamos lembrar sempre da precedência. Então a precedência tem que ser sempre do que tem mais precedência para o que tem menos precedência. Nos operadores lógicos, a primeira precedência é o não, a segunda precedência é o e, e a terceira precedência é o ou. Então, nós podemos fazer essa primeira proposição aqui. 8 é maior que 6, verdadeiro. Ou 7 é menor do que 12, verdadeiro. E 5 é maior que 9, falso. Só que esses operadores são binários, não pode fazer
não pode fazer operação com 3 proposições. Temos que reduzi-la a 2 proposições para se tornar binário. Então, primeiro nós vamos ver o resultado desse cálculo aqui, dessa operação. Mantemos o VOL, verdadeiro e falso. O resultado vai ser falso, porque só o resultado da operação com o E só é verdadeiro se as duas forem verdadeiras. Então, V, que já está aqui, ou F, que vai ser igual no operador OU. O resultado vai ser verdadeiro se uma das duas forem verdadeiras, então é verdadeiro aqui. Já no segundo caso, nós temos o parêntese. Então nós temos que dar precedência ao que está dentro do parêntese. 8 é maior do que 6, verdadeiro. Ou 7 menor do que 12, verdadeiro. E 5 maior que 9, falso. Aí, reduzindo, verdadeiro ou verdadeiro vai dar o resultado verdadeiro, e falso. Então, observe que mudou aqui. Como coloquei o parêntese, a precedência tem que ser no parêntese e não da forma como foi feita a primeira vez aqui. Então, verdadeiro e falso, o resultado é falso, porque só pode ser verdadeiro se os dois forem verdadeiros no operador E. Na segunda, nós temos o não e algo entre parênteses, que é 9 menor que 5 é falso, ou 11 menor que 16 é verdadeiro. Só que como vimos, o operador não é unário, então ele temos que reduzir essa operação para um valor só, ou verdadeiro ou falso. Então, continuando, nós temos não, falso ou verdadeiro, com o operador ou. O resultado é verdadeiro se uma das duas forem verdadeiras. Então, não V, não verdadeiro, que é igual a falso, ou seja, o não inverte o valor do resultado aqui. E a última não tem parêntese, então nós temos que realizar a operação de acordo com a precedência. Então, não 9 menor que 5 é falso, ou 11 menor que 16 é verdadeiro. Só que o operador não, ele é unário, então precisamos reduzir aqui para um valor só para depois darmos o resultado. Só que a precedência é do não, então nós temos que resolver logo essa precedência do não para depois dar o resultado final. Então, não F é o que? Não F é V. Então, V ou V. V ou V é igual a V. Dessa forma que fazemos uma simplificação com a tabela verdade para essas operações lógicas aqui. Agora vamos à nossa atividade. Então, construa a tabela verdade com as operações lógicas abaixo. Então, você vai construir a tabela verdade e dar o resultado. A tabela verdade é composta pelos operadores, pelos operandos, né, que são as proposições, e o resultado final. Então, 4 mais 5 menor que 10, ou 4 menor que 5. 10 maior que 5
e 20 menos 9 maior que 8. 10 menor que 11 ou 20 menos 5 é menor que 20. 15 menos 2 maior que 12 ou 6 menor que 7 e 10 menos 5 menor que 10. Então aqui você vai ter que ver a precedência, a ordem de precedências. Sempre o E tem precedência sobre o OU. Então primeiro faz essas duas, vê o resultado e depois faz essa outra aqui. 5 menos 6 e 5 menor que 6 e 6 menor que 5 ou 10 maior que 5. Então novamente a ordem de precedência, o E tem ordem de precedência maior do que OU. Então primeiro faz essa operação e com o resultado opera com essa daqui e o OU. Não 6 maior que 5 ou 5 maior que 10 e 3 mais 4 maior que 6. Então tem que novamente seguir a ordem de precedência. A primeira precedência é o não, então tem que resolver logo essa operação. A segunda precedência é o E, então tem que resolver depois essa operação aqui. E por último é o OU. Então o resultado dessa com o resultado dessa faz a operação lógica com o OU. Então é isso.